Será que o Brasil finalmente vai ser a bola da vez? Pois a julgar pelo dinheiro do estrangeiro na nossa bolsa, a resposta é um retumbante sim. Índice Bovespa está aí próximo dos 200 mil pontos, o que será um recorde absoluto. Dólar sendo cotado abaixo de R$ 5, um patamar que não se via desde 2024, e tudo num ambiente em que está se formando um consenso sobre o Brasil, sobre a nossa economia, de que aqui estariam as melhores oportunidades para o capital internacional. Com alguns investidores afirmando que o Brasil é a maior aposta assimétrica da Terra, com potencial de fazermos riqueza geracional. Mas é curioso porque o local não parece estar comemorando muito. É quase que o rally é silencioso ou é o bull market da bolsa mais odiado pelos brasileiros, enquanto o gringo está bastante animado e muito otimista com o Brasil. Então vamos entender o que está por trás desse movimento, até onde pode ir o rally da nossa bolsa e quais são os riscos ou que poderia colocar tudo a perder. Então primeiro, claro, é preciso começar com o gráfico aqui do índice Ibovespa. Estou gravando na terça-feira, 14 de abril, depois das 3 horas da tarde. O índice hoje chegou a tocar mais de 199 mil pontos. Neste momento está aqui um pouco abaixo deste patamar. Ainda não chegou nos 200 mil, mas está próximo de chegar nesse nível. E o EWZ também subindo forte, quase 42 mil pontos. Hoje chegou a tocar em 42, está agora em 41,74, assim como o dólar, que neste momento está cotado em 4,99, mas chegou a tocar 4,97,21. E o que tem chamado a atenção, de fato, neste rally é o ingresso do estrangeiro. No Urge Responde de sábado eu comentei sobre isso, inclusive compartilhei um gráfico do Pedro Menin, que eu vou compartilhar outro agora atualizado, falando sobre a entrada do gringo. A B3 registrou uma entrada recorde de 10,7 bilhões de investidores estrangeiros em um único dia. 8,4 bilhões diretamente no mercado de ações e 2,3 bilhões via contratos futuros de índice. E aqui temos então este gráfico mostrando o fluxo de estrangeiro apenas em 2026. E meu grande amigo também, Tavi Costa, que há muito tempo vem falando de Brasil com muito otimismo, ele está bem bullish com a economia brasileira. Ele também compartilhou agora um sobre a entrada de fluxo no ETF EWZ, que é o ETF de Brasil da BlackRock, que na sexta-feira teve o maior fluxo desde 2019, com mais de 241 milhões de dólares. E aí, na segunda-feira, ontem, este fluxo teve seu recorde ultrapassado, agora com o maior fluxo diário desde 2017, 337 milhões de dólares de fluxo para o ETF EWZ no dia de ontem. E esse índice que, por sinal, está próximo de bater o seu recorde absoluto, o topo que foi lá em 2008, e agora se aproxima. Se esse movimento prossegue, EWZ também vai bater a máxima histórica. Pois sim, o gringo está aproveitando esse movimento da nossa bolsa e inclusive teve uma notícia de um gringo muito importante, o famoso investidor Stanley Druckenmiller, porque em fevereiro saiu essa divulgação de que ele estava apostando no Brasil, comprou o EWZ, estava comprado no Nubank, vendeu e passou a comprar o ETF EWZ, com uma exposição aqui de 250 milhões de dólares. Não sabemos se ele segue com essa posição, porque isso foi o dado de final do ano passado, mas é possível que ele siga surfando essa onda. Mas é que a gente precisa entender um pouco agora também do movimento Brasil com outras economias, especialmente a do México, que é o principal emergente do nosso continente, comparável, porque sem dúvida que o Brasil tem performado muito bem, mas outros emergentes também. Mas é fato que nas últimas semanas, e em especial desde que estourou o conflito no Oriente Médio entre Israel, Estados Unidos e Irã, o Brasil acabou sendo o grande beneficiado dessa nova conjuntura internacional. Aqui é o Year to date, então 2026, EWZ, Brasil, subindo quase 30%, e o EWW, que é o México, subindo quase 13%. Também tendo uma performance importante, mas menos da metade
da alta da Bolsa Brasileira em dólares em 2026. Da mesma forma, a moeda mexicana vem se fortalecendo, o dólar em relação ao peso mexicano caiu 4%, mas em relação ao real brasileiro já cai quase 9%. Agora, é fato que índice Bovespa, ele talvez não seja tão representativo da economia brasileira, porque há um peso grande dos bancos, Vale e Petrobras. E desde que estourou a guerra, Petrobras foi uma das grandes beneficiadas pela disparada do petróleo, o que é óbvio. Então vale a gente observar o movimento do Ibov contra o SML, que é o índice de small caps. Vou colocar aqui também year to date. Então vemos Ibovespa quase 24 e small caps apenas 12. Então há ainda um espaço para as empresas menores recuperarem ou alcançarem essa performance do Ibovespa. E como a gente pode explicar então esse movimento e o forte otimismo com o Brasil? A gente precisa antes dar um passo atrás e relembrar onde estava a Bolsa Brasileira no começo do ano passado, final de 2024, quando o índice chegou a cair abaixo de 120 mil pontos, o dólar estava testando as máximas históricas, chegou a tocar R$ 6,31 por dólar, e era um momento de muita apreensão, pessimismo, assim, quebra de expectativas, um estresse no mercado brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, era um momento de oportunidade. Os papéis de várias empresas muito descontados por várias métricas, especialmente preço sobre lucro das empresas brasileiras, tanto o Ibov quanto o índice Small Caps estava nas mínimas. Então, os papéis dos nossos índices, as nossas empresas, muito descontadas. Havia um enorme pessimismo. E, via de regra, esses são os momentos de oportunidades. Essas são as janelas de entrar, de fazer os seus aportes e apostar. Claro que haverá gatilhos que destravem valor e que farão com que as ações, com que a bolsa suba nos meses seguintes. E foi exatamente o que aconteceu desde então. E eu fiz um vídeo no final de 2024, até vou colocar o link aqui em cima, foi até um Urch Responde, falando exatamente sobre isso. E eu, desde então, eu já estava mais comprado na Bolsa Brasileira. Não é minha principal posição, longe disso, mas há muito tempo que eu estou comprado na Bolsa Brasileira. Só que a grande dúvida lá atrás era quais seriam esses gatilhos para destravar valor? Quais podem ser os catalisadores? O mais óbvio que a gente poderia prever era a mudança no cenário eleitoral. Pô, se naquele momento Lula ainda seria favorito e com chance de reeleição, à medida que o tempo fosse passando, talvez esse cenário mudasse. E se mudasse, e se as chances de Lula que antes, já no meados do ano passado, eram mais próximas de 50 e poucos por cento, então grande favorito, à medida que isso fosse mudando e tivéssemos um cenário mais incerto e de disputa acirrada, isso por si só poderia fazer a nossa bolsa performar bem. E foi o que aconteceu ao longo do ano passado e dos últimos meses. E esse otimismo e essa perspectiva de mudança de governo, ela tem se intensificado nas últimas semanas. Eu venho falando aqui sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro, como ele tem crescido nas pesquisas, inclusive nas casas de apostas. Vou colocar aqui novamente o Polymarket, mostrando aqui, neste momento, Flávio Bolsonaro com 40,2% e Lula abaixo com 39%. Aí surgem os rumores de que o Zema possa ser o vice do Flávio e, segundo as fontes mais informadas, essa probabilidade está bem acima de 50%, o que pode fazer com que a probabilidade de direita ganhar no primeiro turno seja elevada, ou bem mais do que se imaginava anteriormente, com uma direita mais fragmentada. Então, pelo lado da política, esse gatilho, esse catalisador, está se confirmando. E se isso acontece, aí realmente a bolsa pode seguir nesse rally forte. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Mas este era um gatilho previsível. Talvez o gatilho que poucas pessoas conseguiam ter no radar era que uma guerra no Oriente Médio que gerasse um choque energético, um interrompimento nas cadeias de suprimento de combustíveis e que isso faria o Brasil ser alçado a uma posição de destaque e considerado quase como um porto seguro quando se fala de economia que está
longe de conflitos, que não tem nenhum estreito marítimo importante nas suas principais rotas de transporte e que, além disso, é também uma potência energética em minerais, na produção de alimentos, além de ter uma matriz energética extremamente limpa comparada com grandes potências ou com grandes economias. E nesse ambiente todo é que está se formando esse consenso de que o Brasil, então, tem grandes oportunidades e quanto mais o mundo busca segurança, busca resiliência energética, busca uma alternativa ao Oriente Médio e distância da incerteza, da instabilidade geopolítica, o Brasil está virando um alvo cada vez mais óbvio. E para isso eu quero usar um artigo que está rodando bastante aqui pelo X, já tem mais de 1 milhão de visualizações, que foi escrito pelo Drew Crawford, que é de uma casa de investimentos nova chamada Austral Continental. Em tese ele está baseado no Brasil, e ele escreveu um texto aqui bem interessante, sumarizando as grandes vantagens comparativas do Brasil neste século XXI em meio a essas tensões geopolíticas. E ele começa da seguinte forma: a ordem global que manteve a energia fluindo, as cadeias de suprimentos funcionando e os preços das commodities estáveis por 3 décadas está se desintegrando. Você pode ver isso nas rotas marítimas que continuam sendo interrompidas, nos preços do petróleo que sobem toda vez que um estreito ou oleoduto é ameaçado, nas proibições críticas à exportação de minerais que se multiplicam a cada ano, nos orçamentos de defesa que estão aumentando em todos os continentes, nos preços dos alimentos que nunca mais voltam a cair. A arquitetura da globalização foi construída partindo do pressuposto de que recursos críticos estariam sempre disponíveis para quem pudesse pagar o preço de mercado. Essa suposição está sendo exposta, crise por crise, como uma fantasia. E nesse cenário, o Brasil está emergindo como uma grande potência. Pelo seguinte, aí ele começa aqui, ó. Primeiro, o solo. O Brasil tem mais terras aráveis não utilizadas do que qualquer outro país do planeta. Essa frase por si só deveria parar todos os alocadores. Isso significa que o Brasil pode aproximadamente dobrar sua área total cultivada, sem atingir um único hectare da Amazônia, simplesmente convertendo pastagens degradadas do Cerrado e outros biomas em terras agrícolas produtivas usando tecnologia já existente. Nenhuma outra superpotência agrícola tem essa margem de manobra. Os Estados Unidos são totalmente utilizados, a China está a perder terras agrícolas devido à urbanização, ao ritmo que deverá aterrorizar os seus planejadores centrais, os ganhos de produtividade agrícola da Índia estão a afetar retornos decrescentes contra o estresse hídrico e a degradação do solo, a Europa está cercada pela geografia e pela regulamentação, a África subsaariana tem potencial teórico, mas não tem estradas, portos, estruturas legais e capital para explorá-lo em uma geração. Então, essa é a primeira grande vantagem corporativa, a própria área, o solo brasileiro. Aí o segundo ponto, a água sobre a qual ninguém fala. O Brasil detém 12% da água doce renovável do mundo. É o lar da bacia amazônica, que transporta cerca de 20% de toda a água dos rios que flui na superfície da Terra. O aquífero Guarani, uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do planeta, está subjacente ao sul e centro-oeste brasileiros. E ao contrário da Califórnia, da Índia ou da China, a agricultura brasileira é em grande parte alimentada pela chuva. Não depende dos sistemas de irrigação cada vez mais estressados que sustentam seus concorrentes. Quando esses sistemas falham, e falharão, a vantagem hídrica do Brasil não se mantém apenas. Ele compõe, it compounds é a tradução literal aqui, né? Ele se compõe. Na verdade é que se torna uma vantagem ainda maior. Aí o outro elemento importante, a economia pesada mais limpa da Terra. As fontes renováveis representam cerca de 87% da geração de eletricidade do Brasil e aproximadamente 50% do seu fornecimento total de energia primária. Para produzir 1 megawatt-hora de eletricidade, o setor elétrico brasileiro emite aproximadamente 60 kg de CO2 equivalente. Os Estados Unidos emitem 400, China 650, a média europeia da OCDE é de 350. O Brasil emite menos por megawatt-hora do que qualquer nação do G20, exceto aquelas pequenas demais para ter indústria pesada. Então sim, aqui é uma grande vantagem também. Aí o autor ressalta uma das grandes vantagens do Brasil e que boa parte ainda não está bem explorada, que são os minerais. Sim, somos grandes exportadores, produtores, exportadores de minério de ferro, mas também tem outros minerais que o Brasil tem vastas reservas e neste mundo mais fragmentado, com tensões geopolíticas,
em que as terras raras, por exemplo, são usadas também como arma de negociação entre China e Estados Unidos, o Brasil tem sido cada vez mais visto como alternativa a essa dominância chinesa sobre esses minerais. E aqui diz o seguinte, ó, o arsenal mineral. O Brasil controla aproximadamente 90% do suprimento mundial de nióbio. E todo mundo já conhece, aqui não é novidade, mas não é a única parte, ó. Mas o nióbio é apenas a manchete. Abaixo dele está um portfólio de reservas minerais críticas que fariam qualquer estrategista de recursos repensar suas suposições sobre o Brasil. De acordo com dados do Wilson Center e da Agência Internacional de Energia, o Brasil detém a segunda maior reserva global de níquel e grafite, similar à da Austrália. É o terceiro maior produtor de grafite e está a caminho de se tornar o terceiro maior fornecedor de alimentos de terras raras e o primeiro fora da Ásia. O Brasil produz 14% do lítio do mundo e abriga um emergente Vale do Lítio em Minas Gerais, com 11 projetos ativos. Possui a terceira maior reserva de manganês, está entre os 10 maiores produtores de cobre. Estima-se que ele contenha 21 milhões de toneladas de reservas de terras raras, 74 milhões de toneladas de grafite e 16 milhões de toneladas de nióbio e níquel. Menos de 50% do território brasileiro já foi mapeado geologicamente. Leia a última frase novamente. O país que já está entre os 5 primeiros do mundo em quase todos os minerais críticos ainda não pesquisou metade de suas próprias terras. O lado positivo não é precificado porque o lado positivo ainda não foi medido. E depois ele traz mais 2 pontos de vantagens. O primeiro, a nossa população, 215 milhões de pessoas e que são pessoas jovens. Aqui eu nem vou entrar tanto porque a questão demográfica já não é mais tão favorável para o Brasil. E por fim aqui o balanço de carbono, este mercado que ainda, como ele diz, é bem especulativo, mas talvez daqui a 20 anos será óbvio. Já que o Brasil, por conta da floresta amazônica, até eu vou ler este trecho, ó, a floresta amazônica armazena cerca de 150 a 200 bilhões de toneladas métricas de carbono. Aos atuais preços voluntários de mercado, cerca de 5 a 15 dólares por tonelada, esse carbono, entre aspas, vale talvez 1 a 3 trilhões de dólares. Aos preços que os mercados regulamentados de carbono acabarão por atingir, digamos 50, 150 dólares por tonelada, onde a RCLE e a UE já comercializa, esse mesmo carbono passa a valer entre 7,5 a 30 trilhões de dólares. 30 trilhões de dólares de capital natural situados em território soberano brasileiro, atualmente avaliados em aproximadamente zero em qualquer balanço institucional do mundo. Enfim, esse é o item mais especulativo, está mais distante, não é uma realidade, ainda talvez não o seja, e portanto, para mim, não considero o mais importante. E aí, claro, ele traz a questão que é a principal do momento e que está cada vez mais visível, a necessidade geopolítica. E eu vou ler apenas o último parágrafo desta sessão. O Brasil é a única grande democracia do mundo que é simultaneamente uma superpotência alimentar, uma superpotência hídrica, uma superpotência energética, uma superpotência mineral e uma superpotência de carbono, com rotas de exportação que não dependem de nenhum estreito ou ponto de estrangulamento contestado. No mundo onde os antigos pressupostos sobre a segurança dos recursos estão a ser destruídos em tempo real, essa combinação não é apenas atrativa, é insubstituível. E o capital que flui para o Brasil para construir essa relação estratégica em infraestrutura, na agricultura, em energia, em minerais, gerará retornos que se agravam tanto financeira quanto geopoliticamente. Portanto, por essa avaliação, fica claro como o Brasil é um país com enormes oportunidades, vantagens, especialmente no mundo atual deste século. Mas claro que há os riscos, como o autor muito bem descreve depois, mas como esses são mais sabidos aqui para o brasileiro, é a instabilidade política, é o custo Brasil, a infraestrutura, a corrupção, a dívida elevada, impostos elevados, a gente não precisa se estender muito sobre esses. Mas o que pode descarrilhar esse trem e esse rally da Bolsa Brasileira? E o que pode fazer a gente perder, mais uma vez, essa grande oportunidade? Eu diria que, principalmente, os riscos são domésticos. No exterior, na atual conjuntura, o que poderia frear esse movimento ou até trazer alguma correção ou saída de dinheiro do estrangeiro da nossa bolsa? Talvez uma recessão mais severa,
por conta da guerra, o acirramento do confronto, inflação mais elevada no mundo, juros elevados, sem dúvida que podem produzir uma correção nos mercados e o Brasil aí sofreria. Ainda assim, não me parece um risco estrutural para o Brasil. Seria mais algo, creio eu, de alguns meses e não um movimento secular que vai eliminar todas essas vantagens competitivas do Brasil. Agora, se não houver uma alternância de governo nas eleições deste ano e Lula se reeleger, a depender da barbeiragem de política econômica, essas oportunidades podem sim ser perdidas. Mas se houver algum freio contra o seu populismo macroeconômico e haja até algum tipo de ajuste fiscal, que não seria nenhuma mil maravilha, mas algo que evitasse um desarranjo completo, aí o cenário internacional, este ambiente favorável para o Brasil, pode ser suficiente para que esse rally se mantenha e que o dólar também siga em níveis mais baixos. Mas se a barbeiragem for enorme, aí não adianta, e o Brasil pode mais uma vez deixar essa oportunidade escapar. Mas eu quero terminar falando de outro risco, que é o risco de upside. Aí, havendo essa alternância, este catalisador para destravar valor, porque muitos subestimam o quão drástica pode ser a mudança de expectativa com um governo mais pró-mercado, mais sensato, comprometido com reformas, com ajuste fiscal, porque a mera vitória, imaginemos uma chapa Flávio Bolsonaro, Zema, quem seria o nome na Fazenda, como é que seria a composição de Senado e Câmara, mas se houver esse compromisso e o ambiente para reformas estruturantes, e o Brasil sim precisa de várias, mesmo que 2027 seja o ano do ajuste fiscal, com um otimismo nas expectativas, a gente pode ver dólar caindo ainda mais, juros caindo mais no Brasil e a bolsa trilhando aí não é 200, mas é 250 mil, talvez 300 mil pontos. Mas é preciso fazer o dever de casa e aproveitar o momento de muito otimismo que seria gerado por uma vitória de um governo da direita, com uma agenda de reformas, de políticas pró-mercado, de desburocratização, para realmente fazer o Brasil aproveitar essas oportunidades, crescer de forma sustentável e não apenas fazer um novo voo de galinha. E aí não me surpreenderia se daqui 2 ou 3 anos nós víssemos mais uma vez o Cristo Redentor decolando na capa da revista britânica The Economist. Mas talvez, se isso acontecer, aí pode ser já um sinal de vender ou reduzir a exposição ao Brasil. Mas vamos esperar que esse momento chegue antes de fazer qualquer previsão. Espero que tenham gostado, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo.